Ainda bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Cadê tu aqui? Achei aqui. Vamos convidar a dona Renata. Tô aqui. Diminui teu som. Já está desligado. Boa noite, boa noite. Ó, o Trick já tá por ali. O som aí tá bom? Nós vamos solicitar apenas que uma dos nossos participantes nos sinalize se o som estiver bom. Nós vamos então chamar o nosso super convidado de hoje. Vamos ver. Sinal, gente. Alguém, por favor. Se o sinal tá bom, pra gente poder chamar o nosso convidado. Enquanto isso, enquanto nós aguardamos ali, eu vou falando. Alô, entrou. Então, boa noite, bem-vindos a mais um bate-papo de Reinice Pergunta. Hoje nós temos um convidado muito especial, como todos, mas ele tem uma história única e vai contar pra gente não só a sua história profissional, como também esses segredos que todo mundo quer saber. Tudo certo aqui. Então, sinal dado, vamos chamar o nosso Denise, convidado. saudade tua. Obrigado, Leandro. Convite enviado. Hoje o nosso convidado especial é ninguém mais, ninguém menos do que ele. Ó, A caixa de som. Outro lado, aqui. Trick E aí, tudo bem? Bernard. Como diz a Renata, Trick Bernard. Ó, é francês. Então, só. Boa noite, queridão. Boa noite. Como é que você está? Que honra. Muito bem-vindo. É um prazer enorme. Boa noite. Deixa eu mandar aqui. Boa noite, prazer é meu. Fico feliz aí com o convite aí pra gente bater esse bate-papo aí, né? Que legal. Graças a Deus nós somos abençoados, porque toda terça-feira a gente tem um convidado mais interessante, mais legal que o outro. E como não poderia ser diferente, hoje nós temos aí um rapaz chamado Patrick. Uma linda história envolvendo música, amor, família. E vou deixar que O quê? Oi? A Renata comece. Ó, Renata. Oi. Peraí. Oi. Então, daqui que eu vou começar, então. Não, vai. Ela falou que queria começar. Ela passou a janta inteira falando hoje que ela queria começar a entrevista contigo, porque ela ama tu e a Lori, que vocês dois são maravilhosos. Não tava ardendo a orelha de vocês? Vocês não estavam ardendo aí a orelha? Mas é a direita, né? Porque a direita é o lado bom, que a gente fala só bem. Ah, é, tem essa do lado, é. Tem, Eu claro. tava acho que eu tô com o cabelo tapado aqui, não senti as energias, mas tenho certeza que eram boas. Ah, Sim. sempre. Tu e a... Estávamos falando em vocês, não Em de vocês. vocês. Exatamente. Que Vocês legal. dois, Pô, a gente conversando com não, vocês dois, tem uma vibe maravilhosa que quando eu conheci vocês pessoalmente, né? É uma vibe envolvente. Vocês dois são assim, ó, uns doce de verdade. São uns queridões mesmo. Bah, sem muitos. Obrigado. De verdade. Trick, Que legal, valeu. eu sei que você peraí que o negócio ainda enrola na língua aqui. Multi-instrumentalista. É isso? Me corrige. Seria instrumentista, né? Mas corrijo porque toca um pouquinho de cada coisa, né? Não é aquela coisa de Cada exímio coisa. Então, instrumentista, né? tá. E qual instrumento que tu começou lá no início e por quê? Né? Quando começou, né? Exatamente. Essa história é legal, essa história é legal. Sente-se, por favor. Agora Isso, exatamente. E essa é a pergunta de apresentação. Bacana, essa história é boa. Quando era pequeno, eu tenho duas irmãs, eu sou o irmão mais velho
e tenho 2 irmãs. E no aniversário da minha irmã do meio, não vou recordar quantos anos ela fazia, sei lá, ela fazia uns 6 e eu devia ter uns 8, talvez menos até. Acho que menos. Era menor, era menorzinho. Nossa diferença é de uns 2 anos. Enfim, não vou lembrar qual era a idade. Mas aí meu pai comprou um pianinho para ela de aniversário. Aqueles pianinhos antigos que era uma réplica de um piano de parede, assim, só que pequenininho, né? Devia ter umas 20 e poucas teclas, assim, pequenininho para criança, assim, com um banquinho, assim, né? Sim. E ela não deu muita atenção pro presente. E aí, em algum momento, assim, na noite, os pais estavam no quarto, assim, e ele ouviu de lá um parabéns a você, alguma coisinha saindo ali, né? Ele, viu? Acertei, falando pra mãe, acertei, olha aí, ó, o presente. Aí foi lá ver, era eu que tava tocando. Não era ela, né? E a partir dali comecei a tomar gosto pela coisa, assim. Então, o primeiro instrumento foi o pianinho e depois um teclado, assim, né? Que daí evoluiu aí para primeiros passos aí na música, né? Tá aí, ó, ela acabou de entrar olhando para agora, baixo Grace, aqui, minha eu tô irmã. fazendo as minhas anotações, assim, porque às vezes, quando, né, tem alguma coisa assim que eu não consegui captar em algumas pesquisas minhas e da Nice, daí eu anoto aqui para ficar anotado aqui dos meus admiradores, das pessoas que eu gosto Sim. bastante, ó. Fica tudo aqui. Olha aí o Kiko chegando aí. E eu tava falando dessa história aí, acabou de entrar também a Grace, minha irmã, que era a que ganhou, Olá, que tinha ganhado Grace, o tudo bom? pianinho de presente. Tudo bom, Ana? Eu Pois é, vou aí agora eu aproveitar, tô vou ter vendo tomar aqui, uma ó, cervejinha aqui, tá? que o Luiz, esses caras de cachoeira tem muito talento. Também tu não é daqui, né? Sou de Cachoeira do Sul, o Kiko também, meu conterrâneo. É a dele ou é a Fica nossa? nos. É a dele. Acho que é a dele. Eu tô usando a minha, você tá usando a daqui? Tô usando daqui. Eu tô usando a minha. Me É escutam bem? pedinho, Tem que tá clique, cortando. Oi, oi. A tá minha. cortando. Tá cortando. Fala. Tá cortando. Vamos ver então enquanto carrega. Se de repente. Lorre, não sei se tu tá conseguindo assistir a gente aí. De repente ele saiu. Isso, volta. A gente convida ele de novo. Que ele tá online. Foi enviado o convite. Verifique como é que ficou aí o sinal agora. Tomara que agora entre direitinho. Por algum motivo tu não tá conseguindo participar, Tri. Tá aparecendo para nós aqui o Ricardo. Vou mandar de novo. Ah, foi. Voltei. E Me escuta? agora? Sim, acho que sim. Não, Tá. É, problema na não. conexão. Continua ruim o sinal. Tá trancando pra ti, Lorri? Ô, Reni. Ó, tá trancando pra ela também. Tá trancando, mas a tua voz saiu. Mas já cortou de novo. Já cortou de novo. Gente, que pena. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos ver. Tenta de novo, daqui a pouco vai de novo. Vamos ver. Não tem outro sinal aí? Já foi. Ó, foi. Foi? Entrou. Acho que agora, E agora? parece que está bom, porque até a tua imagem para mim tá Será que aparecendo foi? mais nitidez. Agora foi. Parece que tá até nítido, real.
Eu tirei do Wi-Fi aqui e deixei No 3G. direto no 4G. Ah, o meu Pois também é. é uma coisa incrível, né? Tu paga 3 vezes Tá, mais então, para ter o sinal fixo e a internet no celular é o que funciona. Então vamos voltar. Então, Ele vamos- estava contando para nós que estava entrando aí na live, a irmã, e que por causa Não. dela. foi da função de cachoeira. Ah, ele Que já eu tava lá, perguntei é verdade. isso. Que eu perguntei que ele é Isso, de Cachoeira Cachoeira do do Sul, Sul, a gente né? estava falando. Isso. É de Cachoeira Não, do não Sul. conseguimos É isso ouvir aí. nada. Essa parte de cachoeira aí não. Repita, por favor. É isso, entrou ali os amigos de Cachoeira do Sul, a gente estava comentando, né? Eu sou natural de Cachoeira, né? Cachoeira do Sul, no centro do estado aí do Rio Grande do Sul, né? Sim. E maior orgulho da terrinha aí, né? Sempre. Pô, quem falou ali que só tem gente talentosa é um baita professor aí, baita talentosíssimo baterista e violeiro e tudo mais. É uma das minhas referências aí de músicos de Cachoeira aí, quando eu nem imaginava estar nos palcos aí, eu já via ele tocando aí, baita abraço aí pro Kiko aí. E para toda a Um turma, abração. né? Esse fim de semana eu tava lá em Cachoeira, a gente tocou lá, teve 3 shows lá em Cachoeira, um na sexta e 2 no sábado. Foi Opa. uma função bonita lá. Tem muita gente talentosa mesmo lá. E como foi É vir uma pra terra cá fértil. e arranjar amigos aqui? Quantos anos tu já estás aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre, é a região metropolitana. Eu moro em Canoas, né? Sim. Mas que moro aqui, perto aí da capital, fazem uns 15 anos, Ah, bastante tempo. por aí. É, E essa mais ou menos isso. nova, essa vinda pra cá, pra Porto Alegre, te assustou um pouco? Como é que foi, Trick? Porque, né, sair lá do interior pra vir pra cá, né, pra grande Porto Alegre. Mas Cachoeira do Sul Eu interior? circulei assim em outros Ah, lugares tá, antes, né? Não vim vocês direto são para muito Porto sem Alegre. noção com distância das coisas, né? Cachoeira do Sul é muito longe? Não, é pertinho. Fica a menos de 3 horas, assim, de carro, 2 horas e meia, né? É, De mas carro. se a gente parar pra pensar que nem aqui eu tenho muitos amigos aqui de Mariana Pimentel, que é aqui perto. É aí perto de ti. Não, Canoas, Guaíba. Uhum. Não, tô louca. Guaíba é aqui, né? Mas também é muito interior. Então sair de lá e vir pra cá, pra eles Mariana Pimentel é longe. Não, amiga, não é nem 2 horas. Agora, eu me esqueço e eu olho pro lado. Eu não tenho que olhar pro lado, tenho que olhar pra baixo, né? Vocês dois estão embaixo? É. Então daí Sim. pra ti foi muito difícil pra cá ou não? Como é que foi pra ter amigos? Não, Essa coisa é porque a música eu aproxima circulei bastante. bastante, assim, né? Antes de vir para cá, eu morei em Florianópolis, morei no sul de Santa Catarina, dei uma circulada, assim, antes de vir para cá. E sempre gostei, assim, né, Da muvuca. de conhecer Tu veio, pessoas e tal, tu né? E veio foi, pra acho que cá por não causa de tive algum projeto dificuldade em. específico? Agora eu não escutei. Tu viestes para cá por causa de algum projeto, alguma proposta em específico? Ou não, tu decidiu Foi, sair? foi em função de trabalhos de vídeo, que é outra atividade que eu tenho além da música, né? Que eu trabalho com audiovisual, né? Com edição, finalização de vídeo, né? E foi através de uma proposta de trabalho aí nessa área, assim, né? Sim. E continua com essa proposta ou não? Sim, não nessa mesma empresa, mas até hoje eu continuo, eu tenho essa atividade aí de audiovisual, assim, né? De finalização de vídeo, né? Olha que bacana. E hoje são quantos? São 3 bandas hoje, Tri? Eu acho que oficialmente 3 e mais outros bicos por aí. Sempre inventando função, né? Como é que é dar conta de tudo isso, gente? É dormir pouco. É dormir pouco É verdade. e gostar de envolvimento, assim, né? De estar
Não tá adianta, sempre com a agenda cheia, sempre com função, assim, né? não dá para parar. Exatamente. Trick, o teu convite É, foi um incentivo especial de alguns fãs que te admiram muito, não só pela tua capacidade técnica na parte de composição, mas porque há pouco tempo porque relativamente há pouco tempo, tu escreveu tem um trabalho autoral teu, muito lindo, por sinal, que foi feito em homenagem a uma pessoa muito especial, né? Um trabalho que tu divulgou aí. Então, há pedidos, né? Muita gente pergunta assim, né? Como foi escrever a letra dessa música? Como é trabalhar comercialmente essa homenagem? Para quem é essa homenagem? Como é essa história? Conte-nos, por favor, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que já gostam um pouco do teu trabalho acaba se apaixonando por ti como pessoa, como ser humano, quando conhece a fundo essa história que eu quero que tu mesmo conte para nós agora. sim, tu tá falando da música Sem Fim, né? Que foi lançada aí esse ano, né? No início do ano. E ela conta aí, ela versa aí sobre uma perda assim de alguém muito próximo, né? Uma perda de contato físico, né? A partida de alguém desse mundo, né? Alguém que é muito importante pra gente, né? No caso, inspirada numa história real que é da minha relação com meu filho, né? O Ravi, que o Ravi partiu aos 7 anos no início do ano passado, em 2021. E, enfim, né? Para quem tem filho, pode daqui a pouco conseguir imaginar, né, o tamanho dessa dor e tudo que envolve, né, uma partida assim prematura, né? E então essa música ela veio muito naturalmente, assim, não foi algo que eu, enfim, Legal. planejei fazer, né? Foi muito natural, assim, inclusive acordei, né, veio durante a noite, assim, acordei e peguei o violão para registrar algo que baixou, assim, né? E, e é isso, né? Essa é a temática da música, assim, né? A música Sem Fim, ela foi, daí a gente registrou e lançou no início desse ano, quando havia completado um ano, assim, da partida do Ravi, né? E, enfim, ela sobretudo, ela fala, né, obviamente, né, de alguma forma da dor, assim, porque a parte, né, ainda era, quando eu compus ela, era bem recente, assim, né, e era um momento muito difícil, né, não que tenha deixado de ser, mas a gente vai aos poucos conseguindo acomodar melhor, assim, esses sentimentos, né, e hoje já é bem mais leve, assim, sobretudo o maior sentimento é o amor, assim, e uma forma de viver um amor que a gente nem imagina que é capaz, assim, né? Que é uma conexão que vai além dessa vida e que reforça um laço, assim, espiritual, né? Que é maior do que essa carne que está aqui e dessa vivência que torna tudo pequeno, né? Frente assim a imensidão assim desse sentimento assim, né? Que é tão A música em si, ela passa muito o sentimento pra gente, né? E a gente que é pai e mãe, a gente sabe que esse sentimento vai real muito além. E a gente vê É que eu entendi, é que assim, a
a música em si já passa sentimentos, né? Já, com certeza. Mas essa Mas em sentir de verdade, específico faz parte daquilo que nós estávamos comentando logo no início da live, né? Que quando a Renata conheceu tu e a Lori pessoalmente, a Renata tem uma coisa muito... Ela é muito sensível à questão espiritual, assim, né? Se ela gostar de alguém, ela gostou. Se ela não gostar, tem alguma coisa de errado. Só que tu e a Lori, vocês não são só pessoas agradáveis e simpáticas. Vocês têm uma aura, um espírito, uma energia, uma coisa boa. Vocês transmitem isso de uma forma muito natural e isso está impresso na tua música com aquele sentimento de uma forma que é muito... A gente consegue viver escutando a tua obra, né? Independente de se algumas pessoas sabem ou não, conhecem ou não a tua história com o Ravi, se sente que existe uma impressão real, algo verdadeiro naquilo ali. É uma coisa muito intensa, né? Então é por isso que eu te falei, muita gente até conhecia o teu trabalho mais por causa da Stones Blues Band, que aí a gente tem aí a participação de dois ícones também, do Rio Grande do Sul e tal. Então tinha muita gente que me dizia assim, mas eu gosto daquele rapaz. E aí, quando conheceu o teu projeto autoral, acabou se apaixonando pela pessoa do Trick Bernardi, porque essa música ela revela muito de ti, né? Então por isso que eu te pedi Com certeza. falar assim, como é que é? Já foi cantada essa música no palco em um lugar cheio de gente, assim? Como é que é essa experiência? Eu toquei já tive a oportunidade de tocar, assim. Eu nem tinha gravado ela ainda, foi no lançamento do disco, eu toquei ela só em voz e violão, assim, e foi bem emocionante, porque já fazia pouco tempo, assim, que tinha escrito. E depois tive a oportunidade de tocar com banda também, já. E, e é isso, né? É porque é uma história verdadeira e não tem como não passar essa verdade, assim, porque, como eu te falei, não é o tipo de música que a gente faz pensando o que vai falar, né? Vem do Programado. coração direto, assim, então sai São as naturalmente melhores com muita músicas, na verdade, verdade, assim. né? Eu acho que tudo que a gente faz do coração é feito, tem um resultado intenso, né? E é muito legal que também nessa música, na gravação, a Lorraine participou também, né? Ela toca violino, né? E a Lorraine foi a mãezona, a segunda mãe, assim, do Ravi, né? Não foi quem gerou, mas foi quem cuidou dele junto comigo, assim, até os últimos momentos, assim. E ela participa dessa música, assim, e foi uma participação muito bonita, assim, também. E sem ser forçado, assim, a música naturalmente pedia a participação dela, assim, né? Ah, isso é. É porque de fato precisava dela da música, né? A pessoa botou, a Aham. pessoa daqui a pouco começa a chorar. A gente A gente sente isso. vamos ver se a gente tem planejado gravar ainda um clipe aí dessa música também. Ai, daí vai ser Aí sensacional. deu. Aí deu. Aí deu. Aí a pessoa que já começou a chorar agora, sem ver o clipe, vendo o clipe, então. Aí deu. Aí deu. Aí que nem ali, ó. Tom falou ali, ó, que a maior da vida, eu já passei por isso, né? E ainda bem que a música consegue, de certa forma, amenizar e fazer essa conexão espiritual. A maior dor da vida. E Ainda bem que vamos a aproveitar música... esse gancho e vamos falar então desses álbuns, desses símbolos, desse material novo que vem surgindo aos poucos, desses shows que eu fiquei sabendo já. Quem acompanha já tá vendo. Graças a Deus o Trick anda fazendo 2, 3, 4, 5 shows no final de semana. E eu quero também que tu conte agora para todo mundo aquela história. Vocês estavam indo pro show e o pneu furou no meio da estrada, no meio do nada. Tu ficou sabendo dessa, né?
Sim, sim. Ah, essas são histórias da estrada, né? E foi nessa uma retomada aí de shows da Stones Blues, né? Que ainda bem, assim, né? Estamos com agenda, assim, e rodando aí Rio Grande do Sul para cima e para baixo. E aí, para quem não sabe, né? Stones Blues é a banda que eu tenho junto com o Paulo James e o Alexandre Moica, né? Que são dos Acústicos e Valvulados. E é um tributo que a gente faz aos Stones, assim, em formato de trio, mais enxuto, assim, e rústico. E a gente viaja os três num carro, assim, né? É uma das vantagens, assim, desse formato, que a gente consegue ter mobilidade, assim, para fazer isso, assim, né? Bota todos os instrumentos dentro do carro e vai nós três, assim. E a gente tocou em Sobradinho, era numa sexta, e na sábado à tarde a gente foi até Passo Fundo para eles tocarem com os acústicos e valvulados. E depois do show dos acústicos a gente foi até Garibaldi para tocar na noite com a Stones Blues, né? Então, correrias da estrada, assim, né? Foi, chão. Tudo sim, chão e tudo, toda a logística muito calculadinha, assim, né? E por sorte a gente tinha saído com algumas horinhas assim de folga, de Sobradinho em direção a Passo Fundo e pegamos a pior estrada que pode existir no planeta, assim, se ela fosse, era uma tentativa de asfalto, assim, que ficou muito mal feita e ao longo de muitos anos deve estar sem nenhum reparo e é uma cratera lá da outra, assim. Bom que fosse uma estrada de chão, mas era uma estrada terrível. E aí e o Moica pilotando, né, nessa ocasião. E aí, defendendo um buraco, defendendo outro, uma hora, puf, estourou o pneu, assim. E aí uma chuva ainda estava se armando, assim. Ai, ai, ai. E aí a gente fez um pit stop a lá Fórmula 1, assim, tira tudo, porque daí tem que tirar Os toda equipamentos. a mala do carro, porque para pegar o pneu, né? Tiramos toda a função de instrumentos e malas e tudo. Troca o pneu correndo, era um puxando, era todo assim, olha, era os três fazendo uma troca de Fórmula 1. E aí conseguimos trocar, botamos tudo para dentro, assim, aí começou os primeiros pingos, assim, e quando a gente fechou as portas, começou a chuva. Deu tudo muito calculado, assim. Mas deu tudo certo no fim das contas. Aí em seguida achamos uma borracharia e chegamos a tempo do show ainda. Ah, que Essa é maravilha. uma das histórias recentes aí da estrada, né? Imagina se cai chuva em cima dos instrumentos. Ai, gente. Não, sim, eu me lembro do Moica contando, né? Que ele fechou a porta e a chuva começou e no meio do caminho ela ficou forte. Então ele não sabia se ele Sim, desviava foi do uma chuvarada buraco ou se ele forte. parava, tá? Ainda Foi bem. o quanto deu tempo. Enquanto a gente estava trocando na borracharia ali, já depois de tudo, era vendaval, assim, de cair galhos de árvores, assim. Então, foi o quanto deu tempo, assim, da função. Ai, gente. Ai, que desespero, Trick. E o álbum novo, Trick, fale para nós aí do trabalho atual Isso, então. para quem não sabe também, né? O Trick tem a sua banda, Trick and Roll, que a gente foi no Bárbaros aquele dia. Showzaço, muito bom mesmo. Eu vou te dizer assim, ó, eu infelizmente não consigo acompanhar todas as bandas que eu gosto, porque a maioria dos shows de vocês é fora de Porto Alegre, né, cara? Eu acho uma injustiça isso. O interior rouba a galera e os melhores shows não estão em Porto Alegre. E a gente que trabalha aqui correndo o dia inteiro, eventualmente consegue contar com a presença de vocês nos eventos por aqui. Mas sempre que dá, eu saio de um, vou pro outro e vou correndo. E aquele dia lá no Bárbaro estava muito show. Fala para nós aí desse trabalho, desse projeto. Sim, com certeza. Pô, tu tá em todas, né, Nisso? Eu sei que tu, pô, é muito legal, tu prestigia mesmo a galera, né?
esse fim de semana lá a gente se encontrou anteontem, né? Lá, domingo, lá no bar, lá a gente tava tocando, né, com a Stones Blues, depois teve a Ultraman, foi muito legal. E teve, pô, essa ocasião aí também do Bárbaros, onde eu toquei com a Trick and Roll, que é meu trabalho autoral, né? Sim. E é um trabalho relativamente recente, assim, começou com o lançamento de um disco, né, em 2021, foi tá um pouco mais de um ano, assim, né, do lançamento desse disco, é um álbum mesmo, assim, um álbum de 13 faixas e uma hora aí de play, assim, né, e era uma vontade, assim, de muitos anos, assim, de composições guardadas na gaveta, assim, e tinha vontade de realizar isso, né? Botar, eu não tinha uma banda especificamente, assim, para, não é? Para, né? Não me lancei como banda porque não, né? Não tinha essa formação específica, assim, né? Apesar de ter, né, inúmeros amigos, é difícil a turma estar focada e com o mesmo intuito, assim, né? De fazer um som autoral, assim, né? Então, Sim. entrei em estúdio e gravei esse disco, e aí ele foi lançado em julho do ano passado, né? Então já faz aí um ano e alguns meses. E convido a todos aí que conheçam aí, venham, que busquem aí nas plataformas, tem alguns clipes também no YouTube, né? Trick and Roll. Eu tava dando uma E lidinha, tu tens material aí teu, composições que já foram escritas há 20 anos, é isso? tem. Pois é, coisa desde a minha primeira banda, tem uma música que tá no disco que é desse período aí. Ó, entrou o Fernando Félix aí, que é um grande amigo aí e parceiro desse disco aí, que tem parceria de composições e além do Fernando aí, que é um braço direito aí nesse disco, tem uma galera, assim, né, do rock gaúcho aí, turma que, né, continuam sendo, né, são ídolos que passaram a ser amigos, assim, né, ao longo do tempo, assim, né, então eu conto com, tenho É a honra de esse contar que aí tem aí a com participação da Fabiana participações incríveis aí nesse Castro, disco. né? Oi, desculpa, eu não ouvi. É nesse álbum, que é nesse trabalho que tu tens a participação do Carneiro e dos irmãos Petraco. Tem o Carlinhos Carneiro, tem o pai e filho, né, o Márcio Petraco e o São Pedro irmãos, Petraco. eu mexo com eles que eles são irmãos. É, oi? Eu digo para eles que eles são irmãos, eles não são pai e filho. O Ah, pai é são muito irmãos, são jovem para irmãos. tocar com eles. Ah, entendi. Pois é, não, uma galera de peso aí, né? Se for começar a citar, eu deixo a gente fora, mas tem. São mais de 30 participações aí e alguns nomes, assim, de peso aí da turma do rock aqui do Sul, né? E é muito legal, assim, o disco é bem variado e todos os convidados aí para curtirem aí, o nome do disco se chama Aerochumbo, aí tá em todas as plataformas aí, buscando lá por Trick and Roll. Ah, E é? tem alguns símbolos e muita coisa ainda para sair ainda, né? Esse trabalho segue aí, segue rodando assim, né? E seguimos compondo e aproveitando aí para botar na roda as composições, né? E essa tua veia blues, hein? É natural, assim, eu acho que é o que a gente gosta de ouvir e acaba também gostando de tocar, né? Porque esses Ao dias a longo gente dos anos conversou aí com. foi. Não sei se tu conhece o Landau. Conheço o trabalho dele, é muito legal. Ele estava dizendo, ele contou a Eu, história. eu assisti um pedaço da entrevista com o dele. Tava muito legal. Ele contou a história de que ele gostava de escutar Alceu Valença, mas era apaixonado pelo Nexus. Então ele começou a Uhum. tentar trazer essas coisas de uma forma que isso pudesse reunir
na personalidade dele isso. E eu vejo isso em ti também. Eu vejo aí uma influência do blues muito forte e ao mesmo tempo uma coisa do rock and roll que fica mais suave, principalmente eu só uma vez, né? Infelizmente, só uma vez até hoje, eu tive a honra de assistir um show da tua banda, né? Do teu trabalho autoral. Mas na Stones Blues Band, vocês têm uma pegada muito leve. Mesmo sendo uma banda de tributo aos Rolling Stones, vocês têm uma pegada muito leve que é característica do blues, né? Isso faz parte do teu contexto como pessoa? Faz, com certeza. Na Stones Blues ali tem é uma proposta, né, de releituras, né, e de trazer né, toda essa bagagem aí gigantesca que são os Rolling Stones, toda esses 60 anos de história para as raízes deles que era o, né, que é a raiz do rock and roll, que é o blues, né? Então, acho que todo bom roqueiro que se preza tem que gostar de blues, né? É onde tudo começou, né? E, e para mim é muito vivo, assim, também isso, né? Ali o Fernando botou agora ali, Caerochumbo é a leveza do blues com o peso do rock and roll, né? É o nome do disco do nosso disco lançado, é Aerochumbo, né? Que era o nome da nossa dupla, eu e o Fernando, a gente tinha essa dupla, Aerochumbo, que eu acho que é um pouco disso, né? Esse balanço, né? Do pesado e o flutuante também, assim, né? Então, a coisa dos elementos psicodélicos, assim, que leva a coisa para uma viagem, para o transe, né? Mas quando vê, tem o punch do rock and roll junto, né? Acho que essa é essa é a fórmula. E Trick, agora preparado para um momento mais. Agora vem as perguntas mais picantes. O senhor está Ai, ai, ai. preparado para responder? Deixa eu até tomar mais um gole aqui. Vamos lá. Bom, sabemos aí que Trick Bernardi é um rapaz que tem uma apresentação de palco significativa, uma pessoa simpática, comunicativa, que deve receber aí vários elogios e deve ter um grupo enorme de fãs. Conta pra gente como foi que conhecestes o grande amor da tua vida, essa mulher maravilhosa que a gente tem a honra de conhecer, a Lori. Como é essa experiência desse. Eu não sei nem como descrever, porque vocês têm uma conexão que é um negócio assim, ó, muito incrível, né? Vocês, ao mesmo tempo que vocês estão juntos, a sensação que a gente tem é que vocês são familiares consanguíneos, assim, irmão, porque vocês conversam de um jeito muito natural, vocês interagem de uma forma natural com as pessoas. E aí, depois de um tempo, e vocês se parecem, né? Tem uma teoria aí que diz que almas gêmeas têm semelhanças físicas, né? Como é que foi, né? Conhecer ela, pedir namoro, conta pra nós. Vamos destruir o coração das meninas. Vamos destruir o sonho das meninas que são apaixonadas pelo Trick e vamos apresentar essa. Ó, não tem. Até eu teria casado com essa mulher, porque essa mulher é muito linda, maravilhosa. Então, conta pra nós. Ela tá aqui do meu lado, mas ela não quer aparecer. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá, deu uns círculozinhos aqui. Então, a Lohine, eu conheci ela quando, no casamento da minha irmã, há uns 10 ou 11 anos atrás, eu ia tocar, a minha irmã me convidou para mim e para meus primos, a gente formava um trio assim de família e tocava violão e cantava.
E ela pediu pra gente tocar no casamento. E aí eu queria dar de presente pra ela, junto com a gente, ter um violino. E o casamento foi lá em Cachoeira do Sul, que é a minha cidade. Se casou e mora até hoje. E, e aí eu não sabia, eu não conhecia ninguém que tocasse violino. E fui atrás e alguém me indicou, né? Ah, tem a Lorene. A Lorene já é nova, ela era mais novinha ainda, há 10, 11 anos atrás. E aí a gente combinou, eu conheci ela, a gente ensaiou e tocou as músicas e tudo certo, paguei o cachê dela e, e foi aquilo ali por aquele momento, assim, né? Aí, anos depois, o Ravi já era nascido, assim, eu já era já era separado da mãe dele e a gente começou a se falar na internet, assim, né? E aí, que rolou esse reencontro, assim, e, Mas quem foi foi que e chamou é muito quem? natural. Quem foi que chamou quem? Boa pergunta. Foi a Lorene que me chamou, ela tá dizendo aqui. E, mas foi tudo muito natural, assim como é até hoje, assim, a gente tem uma conexão muito leve, assim, né? O Reino é muito, como vocês conhecem, ela é muito doce, muito suave, muito fácil de lidar e para mim fechou como uma luva e a gente tá junto e estaremos sempre. É uma conexão que é para essa vida. Isso aí, essa É, vida toda. não, não E a Lorene? tem. Não tem explicação mesmo. Até mesmo quando eu a conheci, eu falei pra Nice, Nice, eu acho que eu gostei mais da Lorraine do que do Trick, Nice. Nice, a vibe E dela a é filha da muito Nice também, boa, é adora ela. gostosa. Nossa! Sim, ó, ficou uma coisa assim. Mas eu falei, aquele dia lá no Bárbaros, eu comentei com a Lorraine sobre isso. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por música. Eu fui criada dentro de uma casa de músico, né? Meu pai era músico e jornalista, estava sempre nos palcos, então não tinha. Eu escutava, eu dormia e acordava escutando música. Então a música faz parte, ela é intrínseca à minha pessoa. Eu não é uma opção. Eu não sei viver sem ela. E De aí, fato, e não aí, fiz. e aí tem gente que fala pra mim que eu vou muito em shows porque né, que se eu fosse casada com um músico, que com certeza eu não iria. Bom, até eu conhecer a Tabata Bira, a Cláudia Medeiros, a Lorene Braga, que eu falei, cara, essas são as mulheres de verdade. Essas são as mulheres que me representam. É a que tá lá na frente do palco, olhando o amor da vida dela, tocando, filmando, apaixonada, que tá junto, que só não vai quando não dá mesmo, porque estão indo para, sei lá, 500 quilômetros de distância, com o carro cheio de equipamento, mas se puder, tá ali junto, sustentando, dando suporte, dando apoio, incentivando, né? Então, Exato. esse tipo É de isso coisa aí. A gente vê, né, que vale a pena. Parceria, né? Parceira. Parceirona. O Reino tá em todas, sempre que pode estar junto e quando não pode tá de coração. Tá e é isso aí que sempre eu digo. presente. Eu sou fã da Lorraine, porque esse tipo de mulher me representa. Ela tá lá, firme e forte. Às vezes ela tá com uma carinha de cansada, de quem trabalhou o dia inteiro, mas ela tá lá, firme e forte. Ao mesmo tempo que ela tá cansada, eu fiz uma foto dela que ficou muito bonita. Ela até postou ontem, filmando que estava no palco. Uhum. Se era perceptível a cara dela de cansada, porque vocês passaram na correria do final de semana, mas ao mesmo tempo em que Sim. ela transparecia o cansaço, tu sente, é o que a Renata falou, a gente sente essa coisa assim de vocês, que é Sente muito essa legal, né? conexão, sente essa vibe, sente
essa luva que é, como tu mesmo disse, né? Essa luva, esse encaixe perfeito que é vocês dois. É real, é gostoso. Quem for no show do Trick, com certeza, muitas das vezes ela está lá. Então, não, vocês não podem perder a vibe desta mulher. Ela é maravilhosa. De verdade. É de verdade, Trick. Assim, eu assim... Só não vira fã de vocês dois quem não conheceu os dois Quem não pessoalmente conhece. ainda. Que bom, fã-clube da Lorraine aqui, ó, nós É três. verdade, mas é verdade. Fora o nome, que é maravilhoso, lindo, né? Lorraine, oxe. Mas A vibe dela não, é maravilhosa. É que a vibe deles é Frances. Patrick Bernard e Lorraine Braga. Gostou? Dois franceses fajutos. Vocês dois são europeus. Também acho. Não sei, não era pra estar aqui, vocês eram pra estar milionário vivendo na França. Mas eu garanto. Não, mas talvez, quem sabe um dia, né? Mas de repente, se não for, nós. De repente, nós vamos estar felizes e vamos estar juntos. Vamos pensar o seguinte: vocês dois são super jovens. Então, tá tudo certo. É! Não vem me dizer que tu não é jovem porque tu tem a mesma idade que eu, então tu fica frio. Claro que somos jovens. Eu vou estar daqui a 30 anos, se me pergunta, eu vou ser jovem. Você jovem. Jovem ainda. Tá, agora nós estamos ali a exatos 15 minutos do final. E agora é o momento. E temos o Tu achou tiratema. que aquela pergunta ia ser a pior? Não, falar da Lorraine foi fácil. Embora eu queria falar mais da Lorraine, que ela tá aí escutando. Agora ela tá ficando com vergonha. Não, ela vai fazer. Eu sou apaixonada por ela. Ela vai fazer entrevista com a gente e ela vai contar pra gente sobre ela e o seu violino amado. Mas será numa próxima live. Agora, neste momento, nós já estamos chegando na derradeira da nossa live. Nós vamos fazer aquele tira-teima básico em que não pode pensar muito, tem que dar de resposta aquela rasteira que vem na hora. Renata perguntou, não pensou, respondeu. Fechou? Bom, vamos lá. Praia ou campo, Trick? Campo. Doce ou salgado? Salgado. Ai, eu gosto. Eu ultimamente já estudo doce. Ah, louca. Bebida favorita? Cerveja. Churrasco ou galeto? Churrasco. Loira ou morena? Morena. Como é que eu ia falar diferente, né? Ele pensou agora nesse momento. Ele favorece as meninas ou... Eu apoio de quem tá me entrevistando da mulher que tá do meu lado. Das que estão me entrevistando que estão longe. Não posso cair nessa armadilha aí de vocês. Tô vendo duas loiras aqui na minha frente, mas a morena aqui tá no meu coração. Se ele estivesse ajudando hoje, ele não ia perguntar churrasco ou galeto. Ele ia perguntar outra coisa, mas aí vamos deixar outra hora. Tu prefere a noite ou o dia, Trick? Noite. Por favor. Apesar de eu viver mais o dia. Cor? Isto. Roxo. Número. Opa! Olha aí, roxo. Um número. Número 25. Ó. Ou 5. O Trick hoje tá falando as coisas diferentes, né? Tipo assim, né? Preto, vermelho, branco, roxo. Gostei dessa. É uma pessoa de personalidade. Agora vamos fazer o mapa astral. Cor roxa. E para finalizar, uma grande pergunta, né? Que eu acho que fala muito sobre a gente e talvez traga para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, as pessoas que vão ainda assistir a live, qual é o teu maior sonho? O que tu deseja que algum projeto, não importa em que campo, como,
né? A coisa que tu mais deseja na tua vida, isso é claro se tu já não tem isso na tua vida hoje. Para mim, na minha vida, Exato. Um projeto, um sonho, um desejo. eu me considero realizado, assim, e acho que é não mais do que continuar realizando, assim, as coisas que estão sendo encaminhadas, assim, né? Planos profissionais, tudo se encaminhando, né? Continuar com tudo que está em andamento e, e planos pessoais de seguir com essa mulher linda que vocês deixaram ela vergonha de tanto elogio. A gente também tem os nossos planos pessoais, assim, né? De família e de vida, assim, de ser feliz juntos e, e continuar formando essa linda família, assim, e ter, quem sabe, um filho juntos e tudo mais Vocês são o que demais. a vida nos permitir. Isso aí. O que foi? Não, E tu tem algum dizer aí para quem está começando na área deixar um recado para quem está começando? Eu acho que você fala quem está começando assim em música, na música. Isso, em tudo. Eu acho que em tudo na vida, né? Eu acho que é importante a gente ter persistência, né? Não desanimar assim nas primeiras dificuldades, né? Acho que é importante a gente sempre vislumbrar o que a gente quer e se enxergar fazendo aquilo e tendo aquilo, ou enfim, né? Vivenciando aquilo que a gente quer, né? E persistir, assim, ter força de vontade para sempre correr atrás do que a gente deseja, né? Acho que é Trick, essa mensagem. temos um pedido especial. Tem uma viola aí por perto? Nossa, agora ficou muito baixinho aqui. Alguém me chamou e baixou o meu áudio. Desculpa, fala de novo. Se tem uma viola aí por perto. Minha nossa, não tô ouvindo. É. Ai, gente, que coisa. Alguém me ligou bem na hora aqui. Nós estamos te escutando bem. Tá ouvindo a gente? Gurias, eu não tô ouvindo vocês. Manda a Lorraine ouvir no dela aí. Vocês me ouvem? Tá, então fala de novo aí, que eu vou botar o ouvido bem perto. Tá bem baixinho. Toca pra nós. A honra foi minha. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar, de estar com vocês aqui. Ó, Ai, gente, ficou ruim agora, não tô ouvindo vocês. Será que eu saio e entro de novo? não. Tocar? Fazer uma música? Ah, vamos? O que vocês querem ouvir? A que tu prefere? Tem sempre alguma coisa aqui por perto. Espera aí. É isso aí. Quem sabe faz ao... Deixa eu pensar aqui que fazemos. Eu vou tocar então uma versão que a gente gravou com a Stones Blues, que é uma música tema minha e da Lorraine. A gente falou tanto
sobre nós hoje, né? E vou tocar então a versão da Stones Blues de Míssil. A gente vai curtir agora o nosso grande Nick Bernardes, que vai ficando por aqui. Esperamos vocês na próxima terça-feira. Tá saindo bom o som aí? Continua, Nick Bernardes. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I wanna kiss you. Well, I've been waiting in the hall, waiting on your call. When the phone rings, it's blowing my mind, putting on my time. No, I won't miss you, baby. Lord, I miss you, child. Obrigado de novo, de coração. Muito Boa obrigada. noite para todo mundo. Até terça-feira que vem. Beijão pra Love. Beijão. Muito, 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 muito obrigado. Fica com Deus. Muito obrigado. Valeu, queridas. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de bater esse papo com vocês, tá? Não percam Vamos continuar se vendo nos shows aí, se falando. Tá? Um beijão pra vocês.